Aqui, povo. Galera, nossa próxima questão aqui, ó. Isolou-se uma proteína de soro sanguíneo, uma dispersão coloidal de 685 miligramas da referida proteína em água suficiente para formar 10 ml de solução. Tem uma pressão osmótica de 0,28 atm a 7 graus Celsius. R igual a 0,082, né? Aí tá as unidades litro, atm, mol, considerando a proteína como sendo um composto covalente típico. Sua massa molecular é... Galera, olha só, isso aqui é uma questão de coligativas, tudo bem? Isso aqui é uma questão de coligativas. Falou pressão osmótica, beleza? Questão de coligativas. Ok. Tá, beleza, entendi isso, que é uma questão de coligativas. Tá. O que eu tenho que pensar aqui? Normalmente as questões de coligativas, elas não envolvem cálculos. Beleza? Normalmente a gente utiliza o raciocínio para você. Mas essa é uma questão que está pedindo cálculo, então não tem como a gente fugir disso, beleza? Não tem como a gente fugir do cálculo aqui, beleza? Porque a questão exige isso. Tá bom? Se fosse uma questão, normalmente elas não exigem, mas essa questão está exigindo. Qual é a fórmula de pressão osmótica? Pressão osmótica é π é igual a molaridade RTI. Tudo bem? Então, eu nunca vi esse I, eu só vi π molaridade RT. Então, esse I é o fator de correção de Van 't Hoff. É importante a gente colocar ele aqui. Mesmo que seja para um caso como esse, em que o I não vai mudar a fórmula. Assim, então, mas o que é o I mesmo? O fator de correção de Van 't Hoff, galera, ele é o seguinte. Ele indica se aquela substância ela vai se dividir ou não em mais partículas. Por exemplo, NaCl separa Na e Cl-, beleza? HCl separa em H+ e Cl-. As proteínas, elas não separam. São substâncias que a gente fala que são substâncias que não sofrem nem ionização e nem dissociação. Nesse caso, de substâncias que não sofrem ionização e dissociação, o I é igual a 1. Tudo bem? O I é igual a 1. Ou seja, multiplicar uma coisa por 1 não vai alterar em nada. Mas para não ficar uma coisa de decorar uma fórmula para quando é molecular, decorar uma fórmula para quando é iônico, decora uma fórmula só. π, que é a pressão osmótica, é molaridade RTI. Tudo bem? Molaridade RTI. O que é o I? Fator de correção de Van 't Hoff. Beleza? É o fator de correção de Van 't Hoff, que para substâncias que não sofrem dissociação ou ionização é 1. Então, nesse caso, não vai mudar nada. Beleza? Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Nós vamos pegar e jogar os valores aqui. Qual é a pressão osmótica? A pressão osmótica é 0,28. O que é molaridade mesmo, galera? A fórmula de molaridade em soluções, a fórmula padrão, a gente diz que molaridade é igual a número de mols dividido por volume. Só que a gente não tem o número de mols aqui. Então, como é que a gente vai resolver essa questão se a gente não tem o número de mols? Então, nós podemos transformar essa fórmula e dizer o seguinte, que a molaridade é igual a massa em gramas dividido pela massa molar multiplicado pelo volume. É uma forma de a gente transformar essa fórmula de molaridade. Então, é a partir dessa fórmula de molaridade que a gente vai descobrir justamente a massa molecular. Pode ser aqui, falei massa molar, pode ser massa molecular, massa molar, né? Tudo depende da unidade. Como aqui está grama por mol, o correto seria falar massa molar, tudo bem? Mas as provas colocam massa molar, massa molecular, como sendo a mesma coisa. Em umas situações, em outras não, mas não tem problema, tudo bem? O valor numérico é o mesmo, só muda a unidade. O importante vocês têm que saber é isso. Então vamos lá. A massa em gramas, qual foi a massa que ele deu pra gente em gramas? Ele deu 685 miligramas. Tomar cuidado, gente, o importante de contas, dessas questões de contas, é vocês tomarem cuidado com as unidades. Tudo bem? Se é miligrama, e eu tenho que colocar aqui a massa é em grama, então eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3, porque, né? Mili quer dizer 10 a menos 3. Dividido pela massa molar, que é o que a gente quer descobrir,
E o volume em litros, tem que lembrar isso. O volume é medido em litros na fórmula. Então, 10 ml é igual a 0,01 litro. Tudo bem? 0,01 litro. R, que é a constante dos gases, é 0,082. E a temperatura tem que ser medida em Kelvin. Tudo bem? A temperatura tem que ser medida em Kelvin. E aí, somando, né? 7 graus mais 273, que é assim que a gente converte grau Celsius para Kelvin. A gente soma, né? Mais 273 e a gente acha a temperatura em Kelvin. Nós vamos achar 280. 280. Beleza? Pronto. Está armada aqui a nossa conta para a gente achar a massa. A massa que está dividindo, a gente joga para o outro lado multiplicando. Então, vamos ter massa molar é igual a 685 vezes 10 a menos 3 vezes 0,082 vezes 280 dividido por 0,01 dividido aqui também, né, pelo 0,28. Posso cortar um número com outro? Pode. De novo, todas as questões de conta você resolve da forma que você acha melhor para resolver, que você tem mais segurança. Tudo bem? Você não vai ficar inventando mudar o jeito de você fazer a conta, não. Tudo bem? Você faz a conta da forma que você tem mais segurança aí. Beleza? No caso aqui, a gente vai ter aqui então que a massa molar, né, ou a massa molecular aqui, tanto faz do jeito que você quer chamar aí, beleza? Nós vamos achar que vai ser aqui, ó, 56170, tudo bem? Vezes 10 a menos 3. E aí o seguinte, eu fiz a conta com todos os números aqui, tudo bem? Aí, exceto o 0,01. Exceto 0,01. O que eu for fazer na conta, estou fazendo a conta aqui agora com vocês, galera. Então vai dar isso aqui, ó. Se eu juntar 0,85 vezes 0,082 vezes 280 dividido por 28, vai dar esse número aqui vezes 10 a menos 3, que eu não mexi na potência, e o 0,01. 0,01 é 10 a menos 2. Então, vamos achar que a massa molar aqui vai ser 56,170, beleza? Dividido por 10 a menos 2. Dividido por 10 a menos 2. Aí 10 a menos 2 joga para cima, vai ficar positivo, não é isso? Vai ficar positivo. A gente vai achar então que a massa molar vai ficar aqui. Massa molar vai ser igual a 5,617. Pronto. Essa é a nossa resposta aí. Que a resposta, né? Logo pelo início aqui, você já achou 5,6, já achava a resposta lá que era a letra A, né? Não precisava trabalhar porque as outras são bem diferentes. Mas se a gente for transformar em potência, né? Para ficar igualzinho tá a resposta lá, nós vamos colocar aqui então massa molar é igual a 5,6 vezes 10 a terceira. Pronto. Gramas por mol, porque é massa molar. E massa molar é medida em grama por mol. Tá bom? Achamos aí então nossa resposta aí, letra A. Letra A. Então, nesse caso, ou dava pra gente fazer, não precisava ser só por fórmulas não, galera. Dava pra gente resolver essa questão por regras de 3, mas isso é um monte de regra de 3, um monte de raciocínio. A maneira mais rápida é pela fórmula, viu? Existem outros raciocínios que você pode ter, mas a maneira mais rápida é pela fórmula, tudo bem? Você pode, que na verdade a fórmula vai ser justamente, o que eu tô falando assim de você utilizar outros raciocínios, usar regras de 3 e tal, comparações, seria você não utilizar a fórmula, seria você utilizar o raciocínio que levou à construção da fórmula. Tudo bem? Seria você levar o raciocínio que levou à construção da fórmula. Essa fórmula, ela é derivada de qual fórmula? Só para vocês lembrarem aqui, né? Vou apagar aqui então, só para vocês lembrarem aqui, ó. Essa fórmula, ela é derivada daquela fórmula lá de gases, de PV igual nRT. Eu pego lá o V que está aqui, multiplicando, jogo para o outro lado, vai ficar P é igual a nRT sobre V. Número de mols por volume foi o que, né, que lembra que eu tinha colocado agora há pouco? É molaridade. Então, P é igual a molaridade RT. Então, essa fórmula ela é derivada, tudo bem? Da fórmula PV igual a nRT. Tudo bem? Só que para não ficar, né, que é a mesma pressão que isso aqui é para gases e tal,
a gente vai lá e transforma o P em π. Coloca π é igual a molaridade RT. E aí agora a gente acrescenta o I, porque depois Van 't Hoff descobriu que não é a quantidade de partículas de substância, e sim se essa partícula, substância pode ou não, né, dissociar, ionizar, vai fazer diferença aí. Tudo bem? Por isso que a gente acrescenta esse I aí, tá bom? Então, resposta nossa ficou sendo letra A. Ficou sendo letra A. De boas, povo? De boas? Então, essa questão aí, igual eu falei, é pela fórmula, né? Ou você utilizar a fórmula direta aí, ou você utilizar a PV igual a NRT, igual falaram aí, mas tinha que usar o raciocínio da fórmula, beleza? Tinha que usar o raciocínio da fórmula. Se você não utilizar, você ia fazer muita conta, mas era muita conta mesmo, tudo bem? Dá para fazer, só que era muita conta e desnecessário, beleza? Não precisam preocupar, porque coligativas normalmente cai o raciocínio sem fórmula, viu? O raciocínio de coligativas normalmente é sem fórmula. São poucas as vezes que vão aparecer fórmulas, então nós não vamos precisar ficar preocupado com isso não, tá bom? Nós vamos precisar ficar preocupado não, porque não vai ser sempre que vai aparecer fórmula, então nós estamos de boas com isso, viu? Vamos lá então para a nossa próxima questão? Vamos lá para a nossa próxima questãozinha, para a gente responder aqui. Vamos lá, povo.